Olá, sombrios! Tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, já peço que você deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. É um gesto simples para você, porém muito importante para mim. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais. Veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Quando o restaurante de Pedra Furada começou a encher de visitantes, entre eles repórteres das principais redes de notícias da cidade e das regiões vizinhas, além dos policiais das cidades próximas, o clima foi ficando tenso. O dono do restaurante, que sempre zelava pela qualidade do atendimento, tinha um ajudante peculiar que servia as mesas. Era o Cani, o servo das trevas que naquele dia estava limpo e bem vestido, sem trair qualquer sinal da criatura sanguinária que realmente era. Ainda assim, alguns dos presentes evitavam encará-lo, pois sua presença trazia uma estranha sensação de desconforto aos mais sensíveis. Havia algo perturbador na maneira como ele observava os clientes, sempre com um meio sorriso malicioso nos lábios. O Cani, atento, escutava cada conversa ao seu redor, mas era o que diziam os policiais que mais lhe interessava. Homens fardados, em geral respeitados e até temidos por sua profissão, comentavam entre cochichos seus temores. Muitos demonstravam medo o suficiente para que já cogitassem deixar Venturosa e não se arriscarem a ser a próxima vítima da fera que atacava sem piedade. No entanto, Cani notou a ausência do principal responsável pela operação em Venturosa, o detetive Davi Caldas, que eu havia visto durante o confronto na mata. Com um brilho astuto no olhar, ele se perguntou: será que o homem da lei ficou frouxo e foi embora? Dúvidas persistiam em sua mente enquanto ele seguia habilidoso, servindo as mesas e absorvendo cada fragmento das conversas de forma meticulosa. Davi e Daniel ajudaram Elisa a guardar as compras, e ela, animada em poder rever um amigo de escola depois de tanto tempo, convidou o detetive para almoçar. Ali mesmo na cozinha, Elisa fez as apresentações. Davi, esse é Daniel, meu inquilino. Ele está trabalhando para sua mãe, fazendo os reparos no sítio. Davi olhou para Daniel com uma pontinha de desconfiança, típica de policial ao se deparar com um forasteiro. No entanto, ao saber que ele trabalhava para Dona Lucinha, sua mãe, Davi suavizou o olhar. Se o homem havia passado no teste dela, certamente deveria ser uma pessoa de confiança. Com um sorriso cordial, ele estendeu a mão. Davi Caldas, sou de Arco Verde. Estou cuidando do caso das mortes na Vila Bacurau. Daniel apertou a mão do detetive com firmeza, retribuindo o olhar penetrante e respondeu: sinto por você, policial, e ter que lidar com aquela carnificina todos os dias. A frase fez Davi franzir a testa. Ainda segurando a mão de Daniel, ele perguntou: como sabe da carnificina? Não divulgamos o estado dos corpos. Daniel sorriu e soltou a mão do policial, respondendo calmamente: está na internet, nas redes sociais e nas plataformas de vídeo. Não se fala em outra coisa. Alguém além de vocês está tendo acesso às cenas e às vítimas. Elisa interveio confirmando: isso é verdade. Minha vizinha Dona Ivete sabe de tudo o que está acontecendo com direito a imagens e vídeos, e ela mal sai de casa. Davi ficou em silêncio, absorvendo o que ambos disseram. Era um ponto preocupante. Percebendo a tensão, ele resolveu mudar o rumo da conversa. Então, Daniel, está gostando de trabalhar para minha mãe? Daniel sorriu e respondeu: sua mãe é uma pessoa extraordinária. É desconfiada como você, mas é uma boa patroa.
Davi franziu a testa surpreso. Estamos falando da mesma pessoa? Os três riram, e Davi, relaxado, perguntou: ela já te encheu o saco com o papo de lobisomem? Daniel o encarou por um instante, avaliando se o detetive acreditava no que tinha visto recentemente. Por fim decidiu falar, observando a reação de Davi. Uma fera destruiu a cercadela e matou algumas galinhas e cabras. Reforcei a cerca com sal benzido e colocamos uma cruz abençoada na porteira. Aquele cão do inferno não se aproxima mais do sítio e tem deixado até as criações em paz. Davi arregalou ligeiramente os olhos ao ouvir o relato. Ele tentava disfarçar, mas as lembranças da noite na mata lhe davam um nó na garganta. Ele se lembrou da fera que os atacou na mata, e o arrepio voltou a subir por sua espinha. Perguntar sobre o que ele tinha visto parecia absurdo, mas a curiosidade venceu o receio. Escolhendo as palavras com cuidado, ele perguntou: de que cor era essa fera? Elisa parou o que fazia, voltando-se para os dois com um olhar preocupado, mas especialmente para Daniel, que observava Davi, avaliando sua expressão antes de responder. Eu não vi com meus próprios olhos, mas pelo estrago e a crueldade que ficou nas marcas dos animais que morreram, só pode ser um cani do inferno. Um cão de 2 metros que anda de pé como um homem, tem olhos que parecem brasas infernais e um cheiro repugnante, como de bicho morto. A descrição ecoou na mente de Davi, que se sentiu como se voltasse para a cena horrível na mata. Era exatamente a criatura que o atacara e aos peritos na noite passada. Ele aceitou um copo d'água que Elisa lhe ofereceu e, ainda atordoado, murmurou: uma coisa dessas nos atacou na noite passada. Matou policiais e despedaçou seus corpos. Nem sei como vou explicar para as famílias deles. Os peritos ainda estão lá, tentando juntar as partes na mata. Daniel fitava Davi, imaginando a angústia que ele e os outros deviam estar sentindo. Para Daniel, que conhecia esses monstros, o medo não era uma novidade, mas, ao olhar o desespero e a impotência no semblante do detetive, ele sentiu uma compaixão profunda. Era como ver alguém lutando para aceitar que o impossível estava acontecendo. O silêncio entre os três era tangível, até que Davi o quebrou, com a voz baixa e confusa. Eu só estou vivo porque outra fera apareceu. Ela atacou o cani e, no olhar dela, Davi hesitou, como se ainda estivesse tentando entender. O olhar dela não tinha maldade. Foi por causa dessa outra criatura que conseguimos sair da mata com vida. Ele lançou a Daniel um olhar cheio de perguntas e expectativas. Você parece conhecer bem essas feras. O que você acha que era o outro? Daniel olhou para Elisa, que sorriu, encorajando. Pode contar, ele não vai te ridicularizar. Ele então encarou Davi, com a honestidade que deixou o policial ainda mais atento. O que salvou sua vida foi um lupino, alguém que carrega essa maldição desde o nascimento. Eles não são maus, vivem suas vidas em paz, sem incomodar ninguém, mas são inimigos naturais dos canis. Estes são pessoas ruins que fazem pactos para se tornarem aqueles cães infernais. Apesar de incrédulo, Davi sentiu uma estranha aceitação pela explicação de Daniel. Ele não entendia exatamente como, mas confiava naquele homem. Por precaução, até aceitou levar um pouco do sal benzido que Daniel lhe ofereceu, presenteado a ele por Dona Lucinha, sua mãe. Depois do almoço, Davi se levantou e, ao se despedir, Elisa o acompanhou até o portão. Antes de ir, ele sorriu, como quem nota algo escondido à primeira vista. E então, dona pequena, qual é o bolo entre vocês dois? É visível que são mais do que locatário e inquilino. O jeito que se olham diz tudo. Elisa ficou ruborizada, mas não pôde conter um sorriso divertido.
A resposta veio com uma leveza um tanto envergonhada. Você é igualzinho à sua mãe, que é uma verdadeira alcoviteira, brincou. Mas eu acho que ele gosta de mim. E você gosta dele, retrucou Davi, com um sorriso maroto. Está estampado na sua cara. Elisa deu de ombros, mas havia uma felicidade tímida em seu olhar. Eu gosto dele, mas fico pensando no falatório do povo, se algo acontecer entre a gente. Afinal, nos conhecemos há bem pouco tempo. Davi a olhou com compreensão, mas sua voz saiu firme. Olha, Elisa, você não deve nada a ninguém. E lembre-se de que o povo fala de tudo, até do que não viu. Ele parece ser um homem direito, como diria minha mãe. E ela não erra, vice? Seja feliz, Elisa. Não deixe que o povo linguarudo tire isso de você. Davi lhe deu um abraço, e Elisa o apertou com carinho. Ela o observou partir com um sorriso esperançoso, as palavras dele ecoando em seu coração. Dentro de casa, Daniel ouviu a conversa entre Elisa e Davi lá fora, e um sorriso crescia em seu rosto. O que ele sempre suspeitara agora estava claro. O sentimento que ele nutria por Elisa era correspondido. Apesar de sua natureza reservada, ela havia deixado transparecer a sinceridade de seu carinho, e isso bastava para ele tomar uma decisão. Ele sabia que Elisa era a mulher de quem o preto velho falara. Não havia mais razão para esperar. Quando ela entrou, encontrou Daniel na cozinha já a aguardando. Ele puxou uma cadeira para ela e, sem enrolação, foi direto ao que importava. Eu gosto de você, Elisa. E não é de agora. Desde a primeira vez que te vi lá, no ponto de ônibus. Gosto tanto que, se você quiser... Ele deu uma pausa, olhando fundo em seus olhos. E não se importar com o que eu sou, a gente se casa agora mesmo. Não ligo para o que o povo vai falar. Eu sei que você sente o mesmo por mim. Eu vejo isso no jeito que me olha, na sua preocupação. E a maior prova foi quando entrou naquela mata me procurando, ignorando completamente o perigo. A voz dele era firme, mas ao segurar as mãos de Elisa, ele sentiu o frio que nelas se escondia, e suavizou o tom sorrindo com ternura. Eu sei que você é uma moça direita, para casar, como Dona Lucinha me disse, e é por isso que quero fazer as coisas certas. Estou cansado de viver sem destino, sem um lugar onde eu pertença, e você é a maior responsável por eu querer mudar isso. Suas mãos estão tão geladas. Espero que não esteja com medo de mim, só porque fui direto demais. Esse é um defeito meu. Não gosto de enrolação. Elisa segurou o rosto dele entre as mãos, e a surpresa deu lugar a um sorriso suave e tranquilo. Ela disse com um brilho nos olhos: Não tenho medo de você, Daniel. Mas um pedido desses, em qualquer idade ou circunstância, deixa a gente avexada, ainda mais assim, tão de repente. Ela respirou fundo e continuou, a voz levemente trêmula de emoção. Mas a resposta é sim. Eu aceito seu pedido de casamento, porque mesmo em pouco tempo, parece que te conheço há muito. Me sinto segura perto de você. Só me prometa que não vai me matar de preocupação. Daniel a puxou para um abraço, sentindo o coração bater rápido, como poucas vezes havia sentido. Ele sorriu contra o seu ombro e sussurrou: Não posso prometer isso, mas farei o possível para não te deixar preocupada. Eles se afastaram levemente, trocando olhares intensos, sentindo a força daquele momento. Daniel tirou do bolso um pequeno amuleto, o bento, e com delicadeza colocou nas mãos dela. Quero que use isso. Não tire ele por nada. Vai te proteger do Cani quando eu não estiver por perto para te proteger. Elisa deixou que ele colocasse o bento ao redor de seu pescoço.
Ele aproveitou a proximidade para beijá-la. Um toque suave e doce, que logo se aprofundou em um beijo cheio de ternura e promessas. O tempo parecia suspenso e nenhum dos dois queria que aquele instante acabasse. Porém, o som da campainha os trouxe de volta, interrompendo o momento e deixando-os com risos bobos e olhares cúmplices. Daniel soltou um riso divertido, balançando a cabeça. É Dona Ivete. Está trazendo uma coisa gostosa. Sinto o cheiro daqui. Elisa franziu a testa intrigada, mas se levantou para atender a porta. O fim de semana em Venturosa seguia como de costume, mas com o sabor das fofocas quentes sobre o lobisomem da Vila Bacurau. Na sexta-feira à noite, a Praça Capitão Justino Alves estava lotada para o espetinho de sempre. O movimento e as vozes davam vida ao lugar, e as pessoas discutiam sobre as aparições e os mistérios em torno da criatura que agora assombrava a vila. E entre os curiosos e tagarelas, o próprio lobisomem, o Cani, estava por ali. Misturado entre os demais, acompanhando cada palavra, atento às reações e à inquietação crescente. Ele sentou-se perto de alguns homens que falavam sobre os vídeos dos ataques que circulavam pela internet. Embora não fosse muito de tecnologia, sua curiosidade o fez se aproximar e estrategicamente pagou algumas cervejas aos homens, aproveitando para se meter na conversa. Que marmota é essa que vocês estão falando? Perguntou ele com um ar de falsa inocência. Oxe, homem, não é marmota não, respondeu um dos rapazes, já animado pela bebida. Tem gente que gravou a cena do crime lá na Vila Bacurau. A polícia está dizendo que foi coisa de tribunal do crime. Mas todo mundo sabe que não é assim que as coisas acontecem por lá. Um outro rapaz, pegando o embalo da fala, continuou. Pois é, estão escondendo a verdade. Dizem que a polícia sabe que foi uma fera, mas prefere mentir ao povo dizendo que foi só um crime. O Cani, escondendo um sorriso de canto, decidiu apimentar ainda mais as especulações. Bem, seus cabras desinformados, eu sei de uma coisa que vocês não sabem. Os rapazes pararam curiosos e um deles se apressou. Oxe, então desembucha de uma vez, cabra. Deixa de mistério. Ele deu um gole na pinga e continuou com o ar de quem contava um segredo especial. Eu trabalho lá no restaurante de Pedra Furada. De vez em quando aparece policial e repórter por lá para almoçar. Escutei de um deles que não é só uma fera não, são duas, e que atacaram até quem estava lá recolhendo os corpos. Os homens arregalaram os olhos, e um deles, fazendo o sinal da cruz, murmurou: Valei-me Nossa Senhora, duas feras, é? E o que é que esses filhos do cão estão fazendo aqui em Venturosa? A vida já não é difícil o suficiente? Agora essas pestes vêm piorar tudo? O Cani riu e virou o resto da pinga, sentindo o calor da bebida espalhar-se pelo corpo. Com uma careta de satisfação respondeu: Cidade pequena, onde rixas se resolve na faca ou no tiro, sem contar o que vem das drogas. Para essas feras, é o lugar ideal. Elas podem caçar à vontade sem ninguém desconfiar, porque sempre que acharem um corpo mutilado, vão dizer que foi o tribunal do crime. Um dos homens que estava de pé, olhando os outros com seriedade, comentou: Pois é, e os bandidos estão levando a culpa pelo que essas feras estão fazendo. Outro homem respondeu com um sorriso sarcástico: Oxe, desde quando o bandido é inocente? Vai ver, os caras matam mesmo, mas não são tão carniceiros quanto essas feras. Deve dar para saber quem foi morto pela faca e quem foi destroçado pela fera. A conversa continuou, e com o passar dos dias, todos na cidade falavam das duas feras atacando a Vila Bacurau. Entre olhares desconfiados e noites mal dormidas, o medo plantado pelo Cani naquela noite no espetinho crescia.
como um veneno que se espalha. Venturosa permanecia sob o terror, que ele habilmente instigara, mantendo a sensação de perigo viva e o terreno do medo sob o controle da fera. Uma semana se passou desde o dia em que Daniel fez o pedido. Elisa decidiu tirar do maleiro do guarda-roupas um baú velho, onde guardava o vestido de noiva de sua mãe e o terno usado por seu pai. Ela sempre os mantinha bem cuidados, levando-os ao sol de vez em quando para evitar o cheiro de mofo. Ambos estavam em bom estado, como uma relíquia de um tempo querido e preservado. Ao pegar o vestido, lágrimas encheram seus olhos. Ela o trouxe até o rosto, respirando o cheiro de algo familiar e profundo, abraçando enquanto uma torrente de sentimentos se derramava. Arrumando o vestido na cama, Elisa alisava o tecido delicadamente, observando cada detalhe, imaginando se ele precisaria de algum ajuste. Em meio às lágrimas, ela murmurou, com a voz embargada: "Olha só, mãe, vou casar. Achei que nunca iria. Você ia gostar dele, mãe. É um bom rapaz, direito, trabalhador, honesto e me respeita. Daniel é diferente, mãe. Ele gosta de mim de verdade. Espero que esteja feliz por mim, aí onde está." Naquela noite, quando ainda processava as emoções do dia, Elisa resolveu ir até o quarto de Daniel. Quando chegou lá, parou surpresa ao ver Daniel e o velho que encontrara uma vez na mata. Os dois pareciam concentrados em confeccionar um tipo de cinto, entrelaçando materiais e murmurando palavras baixas. Elisa hesitou, mas bateu na porta. Ao vê-la, o velho sorriu, e Daniel fez sinal para que ela entrasse. Eu não queria incomodar. Não sabia que tinha visitas. Eu não o vi chegar. Daniel a observou com uma expressão de leve confusão. Como ela podia vê-lo? Ele se perguntava. Mas foi o preto velho que respondeu, surpreendendo até mesmo Daniel. Não está atrapalhando, filha. Venha, sente-se aqui, perto de mim. Ela sorriu e puxou uma cadeira, posicionando-a perto dele antes de se sentar. Sentia algo estranho no ar, uma tensão latente, um mistério ainda não revelado. Daniel olhava de um para o outro, intrigado. O preto velho então disse: "Vasmicê veio trazer alguma coisa para o menino Daniel, não foi?" Elisa riu surpresa, mas curiosa. "Sim, mas como o senhor sabe?" "Vasmicê vai acabar descobrindo, como sei. Mas preciso dizer que eu cuido desse menino desde muito novo, mas ele só se lembra de mim de quando tinha mais idade." Daniel lançou um olhar surpreso para o preto velho, sem entender exatamente o que ele queria dizer. Sentia-se confuso, como se uma história desconhecida de sua vida estivesse prestes a ser desvendada. O velho então, após uma pausa, continuou: "É bom que vocês dois estejam aqui. É importante o que vou contar. Na noite em que teu pai morreu, filho, ele estava decidido a acabar com essa sina. Ele queria matar você e sua mãe, e depois se matar. Ele tinha descoberto que você virava bicho desde pequeno, e temia que nunca conseguisse controlar a fera que leva dentro de si. Teu pai estava variado das ideias, perdido, e no meio de todo o infortúnio que estava passando, tomou essa decisão." As palavras do velho pareciam pesar no ar, e Daniel, incapaz de conter as lágrimas, sentia a profundidade e a tristeza daquela verdade que nunca soubera. Tentou em vão ser forte e engolir a emoção, mas cada palavra do preto velho ressoava de um jeito que o quebrava. Com a voz embargada, ele perguntou: "Por que só agora está me contando tudo isso?" O preto velho olhou para ambos, seus olhos cheios de sabedoria e compreensão, e respondeu: "Porque essa moça que vai ser sua companheira precisa saber que o fruto de vocês pode carregar essa sina no sangue.
Ela precisa ter certeza, filho, se quer continuar com isso. Elisa, ainda assimilando o que ouvia, parecia chocada. Ela conhecia a história trágica dos pais de Daniel, mas os detalhes que surgiam agora traziam um peso que ela jamais imaginara. A ideia de que seu filho ou filha pudesse carregar essa sina, de que poderia herdar a maldição que transformava Daniel em uma fera, era quase insuportável. E se seus filhos fizessem mal para as pessoas? Como poderia seguir com isso? O amor que sentia por ele permanecia forte, mas agora enfrentava a sombra daquela revelação. A perspectiva de ver sua família marcada por essa realidade difícil a fez questionar tudo. Daniel observava Elisa com um olhar misto de preocupação e vulnerabilidade, percebendo que toda a felicidade do momento tinha sido tragada pelo peso da verdade. Temia que a decisão dela pudesse afastá-la dele, agora que conhecia a totalidade de sua sina, de que a maldição não vinha de um infortúnio ou mordida, mas do sangue, de uma herança inescapável que até ele desconhecia até aquele instante. A tensão no quarto era evidente, como se o destino de ambos estivesse suspenso no ar, dependendo da decisão de Elisa. Ela desviou o olhar, presa em pensamentos sombrios, o rosto pálido e as mãos tremendo, enquanto processava o que o preto velho acabara de revelar.